Olá, Direitos e Deveres no Ar, mais um programa se iniciando agora, e hoje com um tema bem interessante, um tema, aliás, que está mais do que na moda, né, com esse pool imobiliário que anda acontecendo por aí. Muitas pessoas dividem o seu quintal, dividem a sua área comum, vivendo em condomínio. E esse é o tema do programa de hoje, direito condominial. Vamos falar sobre as regras, o que pode, o que não pode, aí dentro do direito condominial, né? E o nosso convidado hoje, um convidado muito interessante, muito bacana, Dr. Paulo Molina, né? Silmara, apresenta pra gente o nosso convidado de hoje. Olá, Rogério. Olá, telespectador da TV Destaque, que assiste aqui ao programa Direitos e Deveres. Nós trouxemos hoje aqui o Dr. Paulo Molina, que é especialista em Direito Imobiliário pela Escola Paulista de Direito e é advogado militante na área civil. Seja muito bem-vindo, Dr. Paulo Molina. Bom, eu que agradeço o convite, Silmara, Dr. Rogério. Estar aqui é uma oportunidade muito importante para mim, né? E só tenho a agradecer pelo convite. Doutor Paulo, vamos começar o bate-papo, né? Vamos. Aqui, assim que a gente trata a coisa, é um verdadeiro bate-papo mesmo, para poder esclarecer aí as dúvidas dos nossos telespectadores. E vamos começar com a concepção de condomínio, né? O que é efetivamente um condomínio? Existem espécies de condomínio? Como é que funciona essa conceituação? Doutor Rogério, na verdade o condomínio é a propriedade nas mãos de duas ou mais pessoas, né? Simplesmente isso. Quanto às suas espécies, ele é dividido em duas, tá? A primeira delas seria o condomínio geral, que pode ser o voluntário, o eventual e o necessário, tá? O condomínio geral, ele ocorre quando os direitos da propriedade, eles estão enfeixados nas mãos de duas ou mais pessoas, tá? E com relação, né, a essas terminologias aí do voluntário, eventual e necessário, o voluntário nada mais é do que a vontade das partes em ter um imóvel em condomínio, ou seja, duas ou mais pessoas, por meio de um contrato de venda e compra, eles adquirem uma propriedade e em conjunto, tá? E ambos vão exercer aí o direito de propriedade sobre aquele determinado imóvel. Quanto ao condomínio geral eventual, né, ele decorre da vontade de um terceiro, esse que, por meio de uma doação ou de um testamento, impõe a duas ou mais pessoas que convivam em condomínio com aquela determinada propriedade. Já o condomínio necessário, ele decorre da lei, porque por meio aí da herança, né, enquanto não haja a partilha, né, esse espólio ele vai, na verdade, ele vai pertencer a todos aqueles descendentes do falecido, tá? Então, é basicamente isso. Com relação à segunda espécie, que seria o condomínio edilício, né, aquele que vai ser abordado aqui hoje. O condomínio edilício, na verdade, é um conjunto de unidades autônomas exclusivas, né, cuja propriedade pertence a cada um daqueles condôminos, que, junto com as áreas comuns da edificação, formam aquele condomínio edilício. Ou seja, unidades autônomas com áreas comuns convivendo conjuntamente. Entendeu? Entendi. É a extrema necessidade de viver em sociedade. Exatamente. Agora dentro da sua própria, da sua própria residência. Ali, exatamente. Né? É importante. Doutor Paulo, fala um pouquinho para a gente da origem dos condomínios. Como surgiram os condomínios? Os condomínios, eles, na verdade, de acordo com a literatura especializada, né, eles surgiram na Idade Média, em Roma, tá? Nessa época foi constatada aí a existência de construções que agrupavam inúmeras famílias, né, com alguns pavimentos e que
eram destinadas a essa finalidade. Em 1720, na França, né, depois de um incêndio que devastou uma cidade, um arquiteto que foi contratado com a finalidade de reconstruir essa cidade, ele teve a ideia de fazer com que as áreas comuns dessa cidade fossem maiores do que as áreas destinadas à habitação. Então, ele fez com que essas áreas comuns ficassem em evidência, fossem maiores, e as áreas destinadas à habitação ficassem agrupadas numa determinada parte, né, e acomodassem um maior número de pessoas possíveis, né, a fim de que não tomasse conta da maior parte da cidade, como é nos casos hoje destinadas à habitação. Com relação à previsão legal desse instituto, a primeira lei existente no Brasil foi em 1928, se eu não me engano, tá? Quando, por meio de um decreto, o Instituto do Condomínio ele foi assim, regulado de uma forma bem simples, né? Porque desde essa época já havia a necessidade de regulamentação. Em 1964, veio a lei do condomínio, que trata do condomínio e da incorporação imobiliária, né? Ela teve o condão de abarcar maiores situações da vida em condomínio, né? E que agora, em 2003, em janeiro de 2003, né, quando entrou em vigor o Código Civil, o novo Código Civil, ele derrogou a primeira parte dessa lei de 64, né? E hoje ele é responsável pela previsão desse instituto, né? E manteve só a segunda parte da lei que trata da incorporação imobiliária. Então, a história dos condomínios é basicamente isso, e da legislação também. Bem esclarecedor. Obrigada. Doutor Paulo, na prática, né? Assim, na prática, como é que nasce o condomínio? Bom, como é que ele é instituído, né? Tá. Existem duas formas de se instituir o condomínio, tá? Primeira delas, construções novas, ou seja, pendentes ainda de construção, né, da edificação. Primeira coisa, edificação, a incorporação, tá? O registro da incorporação, oportunidade em que é necessário aí a juntada de inúmeros documentos e certidões, né, que são previstas na lei de 1964. Então, o incorporador ele fica atrelado a essa legislação para fazer a incorporação imobiliária, né? Então, a incorporação imobiliária ela tem o condão de conferir segurança aos adquirentes, né? Em segundo momento, quando a edificação é concluída e as unidades todas, né, ou a maior parte delas são vendidas, a reunião dos condôminos ou a própria incorporadora, como é feito atualmente, ela designa a primeira assembleia, né, com a finalidade de aprovar a convenção. Então, na verdade, é um ato solene, onde é instituído o condomínio. Exatamente. E ali iniciam-se as regras, né? Exatamente. Nós vamos alongar um pouquinho mais esse raciocínio e falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho, né? Agora nós vamos para o nosso intervalo. E você que quer ser anunciante aqui do Direitos e Deveres, né, pode fazer contato conosco através do telefone 2468-8199 ou diretamente lá na Casa do Advogado, número 16 da Rua Luiz Facine, aqui no centro de Guarulhos. Ou ainda mandar um e-mail para direitosedeveres@oabguarulhos.org.br. Voltamos já falando sobre direito condominial.